Alô, você, quinta-feira, o Código da Terra está... Eu quero falar para você hoje que nos assiste, não adianta ter um produto muito bom se você não souber posicionar no mercado, né, Leisval? Tudo bem, Leisval? Que bom ter você aqui comigo. Bom demais, Thiagão, é isso aí. Hoje a expectativa tá lá em cima, hein, gente? Bora lá. Outro sucesso, né, que sempre ocupa essa mesa conosco, esse foguete chamado O Guilherme Fernando. Bom, Guilhermão. Boa noite com alegria. Que assistir esse episódio seja como você, seja maravilhoso. Vamos lá, Thiagão. E hoje o nosso convidado, uma pessoa que eu admiro muito, faz diferença, né, na vida de inúmeras empresas e profissionais. Nós estamos aqui com Danilo. Danilo, hoje é dia de te espremer aqui para tirar tudo. Tirar Pessoal, o pessoal que está nos assistindo saber que não adianta o produto ser bom, mas se não tiver processo, se não tiver como apresentar isso, porque a internet vende, né? Então, conosco hoje, Danilo. Cara, prazer imenso, assim, para mim, né? A recíproca é verdadeira. Vocês falam que, não, eu gosto demais de você, mas eu também gosto mais de vocês aqui. Então, para mim, vai ser, assim, uma mesa de amigos. Eu acho que mais do que profissionais, né, que a gente é dentro da nossa área, vocês na área de vendas, eu também na área de vendas, mas mais focado ali no marketing, né? Tentando juntar essas duas torcidas organizadas do mercado aí que sempre estão em briga. Mas estou aqui também como amigo, né, de vocês aqui para compartilhar coisas não só do trabalho, mas também às vezes da vida, né? Então, conte comigo aí sempre que vocês precisarem. Leisval mandou o convite para mim, falou, no primeiro foi você, né? O Thiago falou, Danilo, vamos podcast. O Leisval falou, vamos, mas só que quarta-feira de manhã eu falei, não, então pronto, vou começar o ano. Pós-carnaval já com o pé direito. Então, gente, prazer imenso estar aqui hoje com vocês aqui. Danilo, eu quero começar aqui com uma pergunta que eu acho que é o calo, né, de toda agência de marketing. É aquela luta entre a força de venda, né, e quem trabalha nos bastidores. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, e a pessoa que nos assiste precisa entender o que de fato funciona no marketing, o que não funciona, e o que você vê aí muitas pessoas tornando mais só uma paisagem do que tendo faturamento e retorno, convertendo alguma coisa com aquilo que a pessoa apresenta na internet. Cara, marketing, ele não é uma ciência exata, né? Então, o Guilherme, que é o meu parceiro aqui também, que também já atua muito no marketing, então não é uma ciência exata, não é uma matemática que dá para você reproduzir. O que funciona para você, basicamente não vai funcionar para mim. Exato. Então, às vezes a gente tenta reproduzir coisas que os outros estão fazendo, se frustra naquilo e diz que não deu certo, porque, comigo não deu certo, enfim. A gente precisa entender que marketing é testar. Então, a gente fala que ideia ruim é aquela que a gente não testa. Entendi. Então, se tem uma ideia, cara, por mais absurda que pareça, a gente tem que colocar ela em prática. Então, não existe verdade no marketing que não seja aquela que foi testada. Então, lá, pelo menos na nossa agência, a gente tem um princípio que se só existe a verdade, a gente só tem uma conclusão sobre algo depois que a gente rodou, testou, viu, funcionou, funcionou. Então o que a gente tem como princípio? É testar. O tempo inteiro a gente entende que nós somos um laboratório. E a gente vê que as grandes empresas são aquelas que constantemente estão testando, investindo. E não só testando e investindo, mas cada vez mais o marketing representa uma participação muito grande no investimento, né? Então, você vê hoje uma das maiores referências de marketing que a gente tem no mercado de vendas, não só do imobiliário, mas de vendas, que é a CIMED. Sim. A CIMED tem um meio bi de investimento em marketing por ano. Então, você pensa assim, o que é meio bi? 500 milhões de investimento em marketing por ano. Só que a CIMED fatura, no ano passado, ela faturou 3,5 bi, né? Então, você pensa, de 3,5 bi, meio bi foi só para marketing. Então, assim, os caras estão cada vez mais entendendo que é a forma de você alavancar. Você precisa de marketing para vender? Não, mas para alavancar precisa. E para ter consistência também precisa, né? Então, basicamente é isso. Não sei se respondeu, mas já deu para a gente arranhar a superfície. Baseado em cima do que você falou, a gente tira assim, um fundamento nosso aqui também, em cima dos criativos, dos conteúdos que a gente faz aqui diariamente na minha casa, a gente deixa os corretores usar a própria criatividade. Às vezes os corretores ficam assim meio inseguros, vou fazer um vídeo. Às vezes o cara não tem tanta intimidade com a câmera, né? Aí acaba chegando e fala assim, ô Leisval, o pé do Guilherme, né, vem na gente para poder pedir mais informações, o que é que pode falar, o que é que não pode. Cara, usa a sua criatividade. Como que você falaria?
E o que você acabou de falar, né? Deixa cada um a criatividade, a gente tem que ver, rodar. Quem vai falar se é bom ou não é o algoritmo. Só que assim, o erro que eu vejo que a gente comete no mercado de vendas, principalmente do imobiliário, é que existe 2 tipos de criativo. O criativo que você faz pensando em outros corretores, que é aquele que todo mundo fala, nossa, que bacana que ficou seu criativo, e outro que a gente faz focado em vendas. Então, para mim, bom é o que vende. Então, eu tenho esse conceito lá dentro. Pode ser bizarro. Não, assim, bom é o que vende. Então, assim, qual foi o criativo bom? Aquele que vendeu. Por mais que ele não for o mais bonito, não foi o melhor apresentado, não foi o que teve o melhor requinte de edição, porque os editores aqui, mas ele entregou vendas. Então, a gente para, às vezes, de mensurar vendas e começa a mensurar só o que é o belo. Nossa, ficou muito bom esse criativo. E, às vezes, a gente nem mensura a venda dele. Isso acontece muito no mercado, igual o Leisão está falando, que o corretor ele tem que ter tirar esse freio do criativo. Mas eu acho que o principal, ele tem que medir as ações que ele faz. Nós fiz um vídeo. Vamos ver como é que foi na venda. Não funcionou, testa outro, vê na venda. Porque às vezes você faz um vídeo que todo... Nesse contexto, o que eu queria que você deixasse aqui pra gente, pra pessoa que está nos assistindo? Tudo bem, então. Você está falando que a ideia é testar, porque a gente não sabe aquilo que vai ter retorno, que vai ficar viral, ou que de alguma forma vai caminhar, certo? Uhum. E aquele ditado assim, o feito é melhor do que o perfeito, né? A gente começa, depois melhora. Exato. Mas você eu já presenciei algumas aulas suas, onde você orienta as pessoas daquilo que são os erros primários. Fala, isso aqui você não pode fazer. Às vezes você abre um perfil de uma empresa, de um profissional no Instagram e fala, meu Deus, para onde essa pessoa está indo? Tá tudo errado aqui. Então, o que eu queria que você falasse para nós? Tudo bem, eu tenho que testar, mas o que você já sabe que não dá certo? Fala assim, Thiago, a pessoa pode ser de qualquer nicho que ela seja, como profissional, de um médico, um corretor, um piloto de Fórmula 1, ou a empresa que trabalha com uma CIMED, uma Coca-Cola, ou a empresa de sorvete. Isso daqui é o primeiro erro que eu falo, que a pessoa não pode andar por ele. Cara, assim, tem vários, né? Mas acho que o principal é você não nichar, sabe, hoje em dia. Porque a comunicação... tipo, quando o pessoal fala aquele ditado, né, que quem quer abraçar o mundo não aperta ninguém, né? Então, quando você não cria uma comunicação direta, quando você fala com todo mundo e fala de tudo e de todos ao mesmo tempo, você acaba não se conectando com ninguém. E a gente tem que entender que a rede social, ela é uma rede social, ela não é feita para vender, ela não é uma rede, ela não é um marketplace, ela é uma rede social. Então, a primícia dela é o relacionamento. E relacionamento a gente cria a partir de fatores que a gente tem em comum, ou de ideias, ou questão fisiológica, ou questão cultural. Então, isso são os fatores que levam a gente a conviver uns com os outros. Por que nós estamos aqui nessa mesa hoje? Porque todos nós gostamos do mercado imobiliário, todos nós compactuamos que a nossa visão como empresa, Micasa, faz sentido para todo mundo, todos nós temos o objetivo de vencer na vida e enriquecer junto, então a gente convive com isso. E a rede social é o mesmo princípio. E aí, qual é o erro que as pessoas cometem? Elas, com medo de perder, elas acabam não nichando. Então, se eu nichar para esse público, eu vou acabar perdendo tal. E isso acontece muito no mercado imobiliário. Então, quando a pessoa vai se posicionar no mercado imobiliário, o que você quer vender? Não, eu quero vender o que vende, eu quero vender tudo. Aí eu quero vender horizontal. Mas dentro do horizontal existem infinitas possibilidades. E infinitos públicos. Você tem o horizontal econômico, que é uma pessoa que é assalariada, que anda de moto, que trabalha no CLT, vai comprar, ou você tem também no horizontal, igual vocês estavam gravando lá no Aldeia do Vale, que o lote 3 milhões e meio é o valor do lote. Entendeu? Então, assim, já começa ali. E tudo é horizontal. Então, o que eu entendo que é o erro que as pessoas cometem? Elas não criam um nicho. Quanto mais nichado você mais você vai conseguir atingir um resultado imediato. Quanto menos nichado você menos você vai conseguir um resultado imediato. Então, quando você se consolida, aí sim eu acho que primeiro você explora um nicho e se consolida nele, depois você vai explorar para outros. E eu gosto muito dos exemplos que estão fora do mercado imobiliário para a gente usar dentro do mercado imobiliário. Aí um exemplo que está muito em voga agora,
é a CIMED juntamente com o Toguro. Sim. Então, a CIMED, o João sempre se comunicou com a classe média ali, a comunicação dele sempre estava ali, Faria Lima e tudo mais. E aí ele quis se comunicar com um pessoal mais periférico. O pessoal mais periférico. Como é que ele vai fazer isso? Vai fazer uma publicidade? Não, ele chamou alguém que tem a linguagem. Que tem a linguagem, que está nichado, acesso, que já tem aquela base consolidada. Peraí, vamos então nós juntarmos para que eu converse com aquela base. Então, em vez do João fazer uma propaganda direto para aquela base, ele preferiu pegar alguém que já estava nichado para aquela base. E vice-versa, porque às vezes agora o Toguro também, se ele for esperto, ele também vai aproveitar a base da CIMED com a base agora mais empresarial, mais consolidada, para acessar essa base também e dentro dessa base explorar novas possibilidades de parceria, de produto e de vendas. Então é nichar. Entendi. Para mim então, é o principal. Dentro do nichar, além de nichar, eu tenho que conectar. Seria isso, né? Porque eu tenho que... Eu escolhi o meu nicho. Porque cada nicho é uma comunicação, exato. Porque cada nicho ele tem a sua cultura, a sua linguagem, a sua comunicação. Então, se eu quero vender lote econômico, lote ali de bairro, então a minha comunicação vai ser diretamente para aquele público. Então, a forma como eu me visto, como eu me posto. Era muito o que o Guilherme fazia lá no início. Colocava um chapéuzão, uma bota... Um negócio mais típico, mais raiz, vai comunicar, que aí você se comunica, e aí esse pessoal se identifica com você, porque é aquela premissa de rede social, primeiro as pessoas compram você, depois elas compram o que você vende. Não, eu até usando com base essa linha de raciocínio sua, usar até algo aí que a gente tá no feriado aqui pós-carnaval, né, teve uma coisa aí que balançou muito as redes sociais, acho que anteontem, por exemplo, você acha que faz sentido também não só nichar de forma técnica porque a pessoa quer trabalhar e vender, mas ela também se posicionar, por exemplo, em relações a termos políticos, religiosos? A gente viu aí, teve muita questão lá do família e conserva, tarará. Aí vamos definir assim, o criador de conteúdo, né? Porque pode ser o vendedor, pode ser o corretor, o empresário. Esse criador de conteúdo para o Instagram, você acha que é justo, é válido que ele se posicione nesses âmbitos também? Política, religião, É válido, depende muito do que você quer. Ele já está comunicando quem ele quer. Exato, né? exato. Então, assim, eu tenho um princípio dentro da minha rede social que eu não falo de política de forma nenhuma. Então, eu não vou falar de política nem pro bem nem pro mal. Então, assim, é um princípio que eu tenho dentro da minha rede social. Eu também não gasto energia. Por quê, cara? Porque eu sou vendedor. Então, assim, como vendedor, eu não meço as pessoas pelos valores políticos, eu meço ela pelo interesse do meu produto. Por mais que isso pareça até, de certa forma, ganancioso, mas é porque, de fato, para mim, não faz sentido, porque o meu Instagram, ele é focado para vender. O meu Instagram eu uso ele para vendas, só. Então, como vendedor, eu não vou colocar uma faixa dentro do meu shopping dizendo assim, aqui só entra determinadas pessoas de uma esfera política, porque esse pessoal vai perder muito público. Então, acho que isso é muito para quem você quer vender. Agora, eu acho que, por exemplo, se você vende para um público que você entende que dentro desse subnicho, eu acredito que o posicionamento político faça sentido. Quem faz muito isso é os coaches, né? Uhum. Então, eles se posicionam muito politicamente porque faz sentido para eles. A não ser que seja intencional. Né? Agora, para nós que trabalhamos muito no sentido de produto imóvel, cara... Pode ser um tiro no pé. Pode ser um tiro no pé. Porque tem um cara lá do Rio Grande do Sul que falou assim, eu só vendo pra... Eu não vendo pra petista. Cara, bacana, é o posicionamento dele. Mas ele vai perder muito... Tanto que a gente viu as marcas como a briga que teve, né, do Kit Kat com o Bis, a Nestlé com... porque na verdade você não Havaianas. perde... Porque quando você se posiciona politicamente, você não perde só o extremo, você perde o centro. Entendeu? Porque o centro a intersecção que estava ali neutra. Exato. Quando você fala assim, eu só vendo para petista. Não, só vendo para petista. Tá? Eu vendo só lote. Que é uma incoerência, né? Mas eu só vendo para petista, só vendo lote. O cara que tá ali no meio, na esfera do meio ali, que é a maioria no Brasil, tá? O centro é a maioria do Brasil. É muito forte, ele acaba pendendo para o lado que você, contrário daquele que você falou. Porque ele é antagonista a qualquer tipo de posicionamento. Manifestação nesse Exato. Então eu acho que às vezes é um tiro no pé. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Danilão. Às vezes a pergunta do corretor que nos assiste aqui.
tem como eu me performar bem no mercado imobiliário sem fazer o tráfego pago? Sem fazer o tráfego pago. Vamos lá, eu sou um corretor fera. Não precisa ser nem um corretor, então. Vamos falar, Danilo, Não, peraí, então. Deixa eu acrescentar mais um adendo nessa pergunta, porque a gente estava falando de política. Então, vamos lá. Já vamos colocar aqui na mesa, né, Guilherme? A mudança que a gente teve na carga tributária agora, a respeito disso, Leisval, que entra em vigor esse ano, né? Então, a gente tem essa nova tarifação e é 12%? 12%. 12%. Na cabeça, já. E é na fonte, né? Na Igual fonte. Leal. Não é 12%, você vai, não, você tem que pagar. Ela chega Depois você paga o boleto. Não tem como ser pós-pago, não. Assim, você tem um retorno da venda, não é igual a receita que você então, depois vai fazer o imposto. Danilo, vamos fala sobre isso e pegando esse gancho aqui do Leisval, não só do corretor, né? Mas eu acho que na realidade, Leisval, é que isso aí não funciona hoje. O tráfico, sem o tráfico, acho que é qualquer profissional. Empreendedor, profissional liberal no geral, né? Dá para viver sem o tráfico pago? Com essa mudança aí do imposto aí, dá para performar sem? Falando do corretor, que é o nosso, com que a gente convive, assim, é quase que, não vou dizer que é impossível, mas é quase que impossível um corretor performar bem sem utilizar nenhum tráfego pago. É muito difícil, entendeu? A gente vai usar um exemplo, por exemplo, a gente tem o Fale com Andressa, que é uma referência para nós aqui goianos, inclusive ela concorre até prêmios ali em São Paulo. Ela não usa tráfego pago para vender imóveis, não usa. Isso porque eu sei. Exato, né? Mas ela é uma em 1 milhão, você está entendendo? E a gente não pode pegar a exceção e usar como exemplo. Toda regra tem exceção, mas a exceção não é o que vai fazer com que a gente agora crie uma nova regra. Então, assim, ela é um exemplo fora da caixa, mas ela se posicionou muito na questão criativa. Mas hoje eu acredito que é quase assim, que impossível um corretor que começa hoje não crescer em tráfego pago. E aí o que acontece? É cada vez mais difícil, porque as pessoas não sabem investir em tráfego, né? O Guilherme está aqui para isso. As pessoas não sabem investir em tráfego, porque elas entendem o tráfego pago como algo muito imediato. E tráfego pago é uma constante, ela não é uma variável. Uma constante no sentido assim, de você ter que investir sempre. Ou você entra para fazer todo dia, ou você não faz. E o que acontece hoje com os corretores? Eles fazem uma venda, pega ali 10 mil de comissão, 15 mil de comissão, e vai pegar uns 2 mil para investir em tráfego, coloca uma campanha, roda ela durante 30 dias, não vende. Aqueles outros 13 mil que sobrou, ela vai pagar o retroativo, porque o corretor ele sempre vive no retroativo, né? Ele recebe para pagar o que comeu. Então, assim, ele senta no retroativo, a maioria, e aí não sobra mais dinheiro para investir em tráfego e ela não consegue ter uma constante. Então, hoje, quando a gente vai fechar um projeto de tráfego pago, a gente já pergunta para o corretor, você consegue sustentar isso aqui por pelo menos, no mínimo, 3 meses? Não consigo. Você tem 6 mil para investir? Não tem 6 mil, tem 1.000. Guarda para você. Porque você vai queimar esse dinheiro. A gente que teve essa vivência muito boa, né, tanto na ponta do marketing quanto comercial, sabe que é um calcanhar de Aquiles, justamente nessa parte do investimento, né? Agora, a partir de 1º de janeiro de 2026, teve a questão do PIS, do COFINS e do ISS, dá mais ou menos 12,5% de imposto, né? Sobre o que a pessoa coloca ali no anúncio patrocinado. O que você acha que seria o caminho, assim? A gente sabe que não dá, na nossa opinião, acredito que a gente compactua da mesma opinião, não dá para viver sem, né? Não. Mas você acha que o caminho seja a pessoa, paralelo a isso, esteja criando estratégias e criação e novas tendências, inovações e criação de conteúdo para poder pelo menos balizar isso, para ela não ser tão dependente, digamos assim? Cara, o vendedor é igual o rio, né? Quando encontra uma barreira, ele arruma um jeito de escoar para outro canto. Então, se tem uma pedra aqui, o rio vai continuar fluindo, independente da pedra que você colocou lá, da barreira que você colocou lá. Então, assim, para cada problema que existe, vai ter uma solução. Então, surge uma nova possibilidade de solução. Qual que é a solução que eu tenho visto hoje que está funcionando? É a produção de conteúdo. Então, assim, quando você encarece o tráfego, e agora o Zuckerberg não vai só encarecer o tráfego, né? O Zuckerberg agora está num movimento de também cobrar para fazer vendas pelo WhatsApp, né? Então, assim, é um novo movimento que está surgindo. O que está acontecendo desde o final do ano para cá? Abrindo um parênteses aqui para falar do WhatsApp, que é a nossa ferramenta de vendas. A pessoa está tomando muito bloqueio no orgânico.
Quem já foi bloqueado, levanta paga o selinho verificado. Bloqueio no orgânico aqui de você, assim, você tá fazendo prospecção fria, assim, de forma orgânica aqui, sem nenhum disparador, e você tá tomando bloqueio. Nossa, eu mandei 5 bom dia, tomei bloqueio. Já teve casos nossos de clientes assim. Por quê? O que o pessoal vai começar a fazer? Eles vão começar a limitar muito a ação orgânica hoje do WhatsApp para você ter que comprar uma API. Porque até hoje o Zuckerberg nunca teve lucro no WhatsApp, desde quando ele comprou o WhatsApp, há nem sei quantos anos atrás que ele comprou esse WhatsApp, mais de 5 anos atrás, ele não teve lucro. Então o que agora eles vão fazer? Limitar as ações para começar a vender a API oficial. Meu porque WhatsApp, é onde ele ganha dinheiro, na API meu oficial. WhatsApp mais antigo, eu perdi ele definitivamente por conta de trocar mensagem com clientes que eu já conversava. E o que eu uso hoje, assim, eu consegui cessar os bloqueios que eles dão temporário só pagando a assinatura do verificadozinho ali, 60, 120, tá? Agora, voltando à questão do tráfego, então o que eu acredito que vai ser? Quem investe vai investir cada vez mais e quem investe pouco vai parar de investir. Eu tenho um outro ponto de vista também, que eu acredito justamente o que você falou. Quem está criando conteúdo e impulsionando vai permanecer, porque ele tem condição de fazer isso e a taxação não vai mudar. Agora, ele sabe o que eu penso? Que aquilo que no orgânico viraliza vem da criatividade, né? Então, a gente vai ver muita coisa surgindo aí nesse sentido das pessoas se reinventarem para o algoritmo de forma orgânica impulsionar eles. Então, você falou bem, né? A gente tem a Andressa, que ela se posiciona muito bem, já tem um vácuo, né, que impulsiona as plataformas digitais dela. Mas o que vai superar, eu acredito que é a pessoa se reinventar e trazer cada dia uma coisa, por exemplo, que a gente tem aqui em Goiânia, você que nos assiste fora, talvez não conheça. Mas a gente tem o Birutão, né? Birutão, conheço. O Birutão é uma personagem, assim... é uma personagem, assim, nossa, muito fora da curva, que vende muito. Que aquela personagem, ele não tem nada a ver com aquilo. Aquele cara é extremamente normal. Ele é extremamente intencional, que você fala. Extremamente intencional. Ele é um cara normal, muito inteligente, que não tem vergonha. Olha que você que nos assiste, pega isso. Não tenha vergonha de ser bobo. O bobo vende. Aquela pessoa que se priva, que se conserva demais, que não quer ser criticada, esqueça. Nessa nova modalidade, qualquer plataforma, não tenha medo de parecer um bobo. O bobo tá ganhando dinheiro, né? Você pega esse exemplo, igual você deu mesmo do Toguro aí. Eu vi uma análise, um estudo de caso do Thiago Tesma. O Toguro não tem um patrocinado no Facebook, não, até o próprio Sabor Energético lá, o energia dele que estourou na mídia, ele não faz um Google Ads de ranqueamento de pesquisa, mas por quê? O que eu vejo em contrapartida? O que ele tá deixando de investir, digamos assim, nos patrocinados, o cara triplica, ele investe pesado no quê? No gravar o conteúdo, ser disruptivo o conteúdo. Então é gravação de conteúdo quase que 24 horas por dia. O cara acertar, às vezes a gente vê um vídeo que viralizou, não, o cara acertou aqui. Mas às vezes aquele vídeo ali o cara fez uns 300. Assim, se eu pudesse dar 2 conselhos, e aí a gente tá assim, vivendo isso na prática, que é você postar todo dia reels. E é uma coisa que eu e o meu sócio hoje a gente tem como métrica, que é postar 4 reels por dia, né? Primeiro horário, entre as 7 e as 9 da manhã, entre meio-dia e 2, entre 4 e 6 e entre as 20 e 23 horas. Então a gente tem essa meta hoje de postar 4 reels por dia. Então é uma meta. Como é que nós vamos fazer? No seu pessoal não dá bem? Não, no meu pessoal. Meu pessoal. Tá? No seu sócio, no dele também. No dele também, é uma cobrança mútua. Então, a gente precisa 4 reels por dia. Como é que nós vamos fazer isso? Então, como é que a gente está fazendo isso? A gente pegou ali o nosso bloco de notas, porque durante a semana é onde a gente tem os insights, é no atendimento com o cliente, é na reunião que a gente tem aqui de ativação, é numa conversa com um corretor parceiro, e aí que vem vindo as ideias de, poderia falar sobre isso. O que a gente faz? Pega um bloco de nota e agora a gente anota as ideias. Anota as ideias, depois pega as ideias, joga lá pro GPT e fala, GPT, me desenvolve aí para mim 4 conteúdos desse mesmo tema. Você tá entendendo? Então eu tenho que também pegar, eu vou falar sobre taxação do Facebook.
É um tema chato até. Mas aí eu vou pegar quatro vídeos para falar disso. Aí, porque você é um profissional. Então você pega esse roteiro e faz 4 vídeos sem editar e joga? Ou você não, aí é o roteiro. Aí eu tô falando assim da questão do roteiro. Então você tá com um cliente, nosso cliente fala assim, cara, tá caro. Nossa, já vem um conteúdo. Então eu quero falar os 4 conteúdos de GPT sobre precificação de produto, sobre quando o cliente fala tá caro, qual que é a melhor resposta. Tá. Aí você pega 4 conteúdos de um mesmo tempo. Por quê? Porque quando você vai tendo os insights durante o dia, durante a semana, de um único tema, você não fala só desse tema uma vez. Você fala 4 vezes desse mesmo tema, que é uma dinâmica diferente de você explorar o mesmo tema. E aí a gente escolhe um dia para gravar. Então, nosso dia que a gente escolheu para gravar é sábado de manhã. Então, sábado de manhã é o dia que a gente pega todos aqueles temas e grava vídeo sem edição miraculosa, câmera direta, no máximo que a gente coloca lá no edit e uma legenda. Só. Pronto. Esse conteúdo que o CEO do Facebook está fazendo. Que ele cria esses conteúdos que chama mais... eu esqueci o nome do conteúdo, que é esse conteúdo sem muita inserção. Então, assim, e outra coisa que eu acho importante dar uma dica aqui, as pessoas, elas não... O que você tem que se posicionar na internet não é... Elas não estão interessadas no que você vende. Elas estão interessadas em você. Assim, então, você tem que ser interessante antes de ser interesseiro. Então, assim, as pessoas estão interessadas em você. Então, aquela pergunta que o pessoal fala, eu tenho que ter uma rede social só para profissional? Eu acho que não. Eu acho que você tem que ter uma rede social que é você. E é o famoso 80-20. 80% do tempo é quem você é, 20% é o que você vende. É como se fosse uma programação de novela. Você está assistindo a novela... De repente é uma propaganda. De repente é uma propaganda. Que eu sempre falo. Então, assim, a nossa vida, o Leisval, que fica cantando música e sertaneja, cara, é isso que o pessoal quer ver. Mas entre uma música sertaneja e outra, isso conecta, né? Alteza. Alteza do Lago. Pessoal, aproveitando aqui, cantando aqui uma música, deixa eu falar, produtaço ali, Alteza, entrada facilitada, 97% vendido. Então, assim, é isso que funciona. Entendi. Então, o que vai funcionar daqui para frente, cara, é volume. Então, assim, se a gente vai produzir conteúdo, hoje a gente quer produzir em volume. 4 por dia, 4 reels por dia. É a nossa meta. Vocês fazem no sábado. Gravam no sábado. Ou às vezes, por exemplo, sábado é o dia de gravar. É o dia que a gente grava, depois vai gravando durante a semana. Às vezes. Muito para poder só no sábado? Tem, cara. Tem. Porque vai fazer. Se você vai 4 por dia, a gente tá falando. Tá falando de 20, 24? Mais 24 vídeos. 24 vídeos. Mas se você pega assim, seus 24 vídeos, se você tem 5 temas e grava 4 vídeos em cima de cada tema, cara, você tá pegando. Você já vai ter aí praticamente 20 vídeos. Além disso aí também entra um memezinho, uma coisa, né? Às vezes um vídeo você vê um áudiozinho engraçado, um vídeo engraçado. Uma reação ao vídeo, o Guilherme faz muito. O pessoal tá fazendo hoje, o pessoal tá preguiçoso. Isso. Eles colocam uma foto estática dele olhando pra cima e passando um vídeo em cima de alguém falando. Eu falo, gente, que pessoal mais assim. Nossa, só pra ganhar visualização da página. Não, pra ganhar seguidor na página. Não, Thiago, é sua foto estática. Você pôs uma foto lá no Edit, lá, olhando pra cima e em cima você põe um vídeo do Guilherme falando alguma coisa. Alô, você aí, ó. Aprende essa. É a mais fácil e tem retorno. Mas dá resultado, Thiago. E dá resultado. Ô, Danilo, mas aqui. Então, na plataforma digital, tudo vende, né? A gente vende tudo. Mas tem coisa que a gente tem que vender em escala, tem que ter volume de venda, né? Como você diz. Porque tem venda que a pessoa faz um ano no mês, ela pagou todas as contas, ela poupou, ela investiu. Mas tem venda que não, que a pessoa tem que ter um volume de venda, tem que escalar aquilo, seja de uma garrafa d'água, ou seja de qualquer outro produto que a pessoa trabalha. Como que você vê que tem que ser na vida do profissional a cadência disso? Porque você acabou de dar uma dica excelente aqui, Lesval. Para mim não me perder, eu posto 4 reels por dia e eu gravei todos eles no sábado e tá aqui na minha galeria. Eu só tenho um horário em mente, chega durante a semana, puf, tá funcionando. Tá funcionando. Mas para a pessoa que nos assiste, como ela se organiza? Para ela ter cadência daquilo que ela trabalha. Você usa o quê? Thiago, é meu bloco de notas que me salva, é minha inteligência artificial, é minha agenda. E como que você vai levando isso e tendo contato com o cliente, com a agência? Eu não sou muito dessa conversa de mentalidade, não, sabe? Não gosto muito, não. Mas, assim, tudo começa na mente mesmo. No sentido
do que você entende. Porque quando você entender que rede social faz parte do seu modo vendedor, que vendedor não é só entender sobre o produto, apresentar o produto e vender, mas que gravar vídeo faz parte de quem eu sou agora, tipo, tá na minha cartilha de corretor. Só que, como o corretor ele não é obrigado a fazer, né, porque o nosso contrato de incorporação com corretor, imobiliário com corretor, não é um contrato igual um CLT, baseado em obrigações. Não, é uma parceria, né? É uma parceria. Então, como ele não é obrigado, cara, acaba que ele não entende que isso faz parte do dia a dia dele. Aí, quando eu entender que gravar 4 vídeos por semana não é uma questão de gostar, não é uma questão de, eu me dou bem ou não, é uma questão que faz parte do negócio, já muda uma coisa na minha cabeça. E outra coisa, eu tenho que entender que a minha rotina como vendedor é muito mais sobre rotina do que força de vontade. Porque você, às vezes, pode ser mediano, e a maioria do mercado é mediana. Eu salvo um outro que se destaca, mas se você é um mediano que faz sempre as mesmas coisas tudo certinho, se você faz 50 ligações por dia, mediano, você vai vender todo mês. Entendeu? Se você é mediano e faz 50 ligações por dia, você vai vender todo mês. Fica tranquilo que você vai vender. O esforço vence o talento, né? Na hora que a gente fala de futebol, assim, fala assim, um cara talentoso. O pessoal às vezes pensa no Messi, pensa no Neymar, que é um negócio assim, talento nato, né? O cara vem com aquilo, mas você fala um cara disciplinado, bem sucedido. É um Cristiano Ronaldo. Ele é esse cara que era visado, né? Mas o cara que tem a disciplina, chega mais cedo, sai mais tarde. Então, 4 rios é o mínimo do que eu faço. Se eu não fiz o mínimo, então assim, não adianta eu querer crescer. Se eu não faço nem o mínimo. Então, qual que é o mínimo? Gravar 4 rios por dia. Você consegue? Consegue. A questão é você entender que isso faz parte da nossa rotina. Quando você trabalha com 2 é mais fácil, porque aí você vira pro Leisval e fala, ei, Leisval, cadê seus 4 rios? E aí, quem que você quer ser? Entendeu? Que tipo de pessoa? Compromisso público aqui agora, hein? Quantas vidas vamos fazer, hein? Quando você tem fala aí, Leisval. Igual eles vão falar pra mim, fala, Danilo, eu pago personal só pra ele falar pra mim assim, vai, é isso aí. Só pra ele contar. Só pra ele ligar de manhã e falar assim, cadê você, meu irmão? Chegou? Ele paga alguém pra chamar ele pro treino. Não, mas é isso. Bom dia, Magnata, cadê seu Rios? A gente paga o personal, na maioria das vezes, é pra ele chamar a gente pro treino. Leisval falou um dia, moço, eu acordei tão cansado. Se eu não tivesse personal, não teria ido, não foi? Falei, não. Compromisso. E paga caro. Então, o que a gente entendeu? Que tem que ser na nossa rotina e a gente tem que entender que isso faz parte do nosso trabalho. Então, aquela pergunta que o Leisval falou lá atrás, né, sobre o corretor no mercado imobiliário, se tem que investir em tráfego? Tem, lógico que tem. Mas eu acho que mais do que tudo ele tem que produzir conteúdo. Se posicionar. Então, olha aqui, ó. Você que nos assiste, né, Guilherme? Pega isso que o Danilo falou. Quem você quer ser? Aonde você quer chegar? Isso aí é a sua motivação. Da forma que tá bom, vai continuar assim? Seja quem você é. Quer mudar de vida? Quer ter outro posicionamento? Quer alcançar? Quer vender mais? Quer ser melhor, né, Guilherme? Meu filho, ninguém vai fazer por você. Não. Trabalha, ainda que tenha toda uma assessoria sobre isso, mas tudo vem da força de vontade da pessoa, né? Não, e tem aquela máxima que o pessoal divulga muito, assim, você vê, tem uns caras que é bilionário, o velho da Van, o João Adib, o Cariani, eles são milionários, esses caras tinham tudo para falar assim, quer saber? Vou viajar, eu vou pegar o meu barco, eu vou lá para Ilhabela, eu vou ficar 30 dias viajando na Europa, mas os caras vão lá e gravam 6, 10 rios por dia. Aí eu fico pensando assim, eu tenho isso como referência. O velho da Havan é um velho que tá gravando rios por dia e eu tô aqui. Com a conta no vermelho e com vergonha de gravar. Eu falo assim, tá muito incoerente Danilo, isso aqui. Você sabe quanto que ele fatura por dia? A Havan? 50 milhões. Pois é, cara. Não, ele não precisava... Sabe aquele pessoal que fala assim, eu não preciso trabalhar? Mas eles escolhem trabalhar e entendem assim, se é para trabalhar, eu vou trabalhar do jeito certo. Entendeu? Então, se eu vou estar na rede social, então o mínimo é 4 rios por dia. Você vai fazer isso aqui, o mínimo? Então, meu irmão, se você não faz o mínimo, então nem entra pro jogo. E aí esses caras que não precisa faz, e a gente que tá aqui precisando, que eu acho que ninguém aqui ainda é bilionário tá aqui na mesa, né? Se tiver, tá disfarçando bem. Ninguém ainda é bilionário. E a gente que precisa não executa. Aí eu fico vendo isso, cara. Quem não precisa faz, e quem precisa fica arrumando desculpa. Mas sabe qual que é a questão, Danilo? É que a pessoa que precisa e não faz,
ela acha que ver o outro fazendo, o negócio falou do velho Ravan, se mede tudo, a pessoa não sabe que o retorno que ele tem vem disso. Cara, vem disso. Exatamente. Agora, o que eu queria que você deixasse para nós aqui, Danilo? Nós temos aí uma empresa chamada Vende, né? E a Vende. E a Vende faz vender ou não? Faz vender. Eu lembro, Leisvaldo, sabe o que foi a primeira vez que eu vi o Danilo? Foi amor à primeira vista, viu, Danilo? Oi aí. Na Vende, você não. Não, foi num curso que a Camila ia fazer. Para quem não conhece, a Camila, ela é irmã do Leisival. Em fevereiro, no começo do ano passado, naquele edifício ali na 136, como que é o nome? Ah, sei, lembrei. Eles fizeram... Era lá no Executive Tower. Executive Tower. Aí ela falou, não vou, tem alguém que quer ir? Eu levantei a mãozinha, falei, não sei. É verdade, você foi lá, aí é verdade. Então. Aí fui, Leisval, nesse curso, eu conheci a Vende, eu falei, cara... ali foi uma virada de chave, viu, Danilo? Foi em janeiro do ano passado. Foi no comecinho do ano. Então eu pisei aqui dentro da minha casa e participei desse curso e já me ajudou demais. Então, por isso que eu quero que você fale um pouquinho da Vende. Olha, a pessoa que precisa de que tipo de acesso, que tipo de assessor, de acompanhamento, né? O que vocês fazem lá hoje? Cara, hoje nós fazemos 3 coisas, né? E todas elas envolvem o corretor vender mais. Mas hoje nós trabalhamos com... A Vende, ela é focada só no mercado imobiliário, então a gente hoje trabalha só para o mercado e graças a Deus esse ano a gente conseguiu crescer muito mais do que a gente imaginou. Então hoje a gente atende grandes players do nosso mercado, né? Tropical, a nossa cliente, EBM, Dinâmica, FR, Realiza, MRV. Então hoje a gente trabalha com esses grandes incorporadores, a MyBroker, né? Então hoje a gente tem 2 MyBrokers, que são das principais, que é a do Jardim América, que é uma das maiores, e a do Alfamol, que trabalha com maior VGV, né? E a gente foca basicamente em 3 princípios básicos. A gente trabalha com a parte criativa, então nós produzimos vídeos, roteiros e tudo aquilo que envolve a parte criativa do imobiliário, e a demanda cresceu muito nesses últimos tempos, o pessoal começou a entender que gravar vídeo é importante. E virou cinematográfico. Né? Segunda coisa é o tráfego pago, então a gente faz essas gestões de tráfego para incorporação, imobiliário e corretor. E o terceiro braço que a gente criou recentemente, que a gente sempre quis, que era o educacional. Que foi algo que você conheceu a gente lá atrás fazendo isso, mas a gente estava engatilhando ali para fazer, tentando fazer, mas a gente conseguiu fazer bem agora, desde o final do ano para cá, até agora a gente conseguiu alavancar bem essa parte educacional, que é ensinar corretores imobiliárias sobre questões de venda, porque a gente entende que a maioria chega no mercado, faz o curso do Cresce, assim, sem querer falar mal do Cresce, não aprendeu, né? Mas lá não ensina a vender, lá ensina algumas questões sobre o mercado imobiliário, que é arquitetura, urbanismo, matemática, mas não é nada. Mas no final das contas, o que o corretor tem que fazer? Vender, cara, e vender é sobre pessoas, não é sobre processo. Às vezes é melhor você saber muito de pessoas e pouco de processo do que muito de processo e pouco de pessoas. Danilão, até foi bom você falar sobre o curso do Cresce aí me veio na mente aqui uma coincidência, né? Mas teve aquela... Teve aquela coincidência lá, né? Fui prestigiar minha corretora na solenidade, vi você lá também, né? Fiquei feliz demais, meu amigo. Desejei sucesso nas vendas aí. E com isso vem uma pergunta, né? A gente até me vi ali em você, eu me vi ali em 2022, 2023, que eu também fiz essa mesma movimentação. O que eu queria entender de você? O que você vê hoje, né, tendo essa experiência de ter vindo com essa bagagem do marketing, também das vendas também, né, voltado para o mercado imobiliário, dando esse próximo passo aí para poder, de fato, vender, né, e estar na ponta, ter essa vivência do corretor, o que você viu assim como mais desafiador e o que você também viu como uma vantagem competitiva, né, que te ajudou justamente por conta dessa bagagem que você já trazia aí antes? Então, assim, o meu movimento de tirar o Cresce foi sempre assim, acho que é impossível você trabalhar no mercado imobiliário e não ter o Cresce, sabe? Acho que, por mais que você não trabalhe diretamente nas vendas, mas como eu sempre gostei de vender, e na verdade eu me identifico mais como vendedor do que como marqueteiro, porque eu gosto de vender, tipo assim, para mim é uma questão de realização. Quando eu faço uma venda, eu tenho uma realização muito grande. E aí eu tirei o Cresce para falar assim, cara, eu vou testar aquilo que eu falo para as pessoas fazer
e eu vejo elas não fazendo para de fato entender se o problema sou eu. Não. Porque aquela situação, será que o problema sou eu? Faz isso que você tá falando. Porque é muito fácil, eu acho muito incoerente você apontar para alguém e dizer que ela não tá vendendo, porque ela não tá fazendo algo que você nunca fez. Então eu acho isso incoerente. Eu virar pro Leisval e falar, Leisval, você não tá vendendo porque você não posta vídeo. Peraí, cara, então posta você aí e vende, pra eu ver. E aí eu acho incoerente. Então, pra eu não ser incoerente, o que eu fiz? Eu vou testar. Vou tirar meu Cresce, o Eduardo tava lá, fiz o curso lá do TTI, muito difícil, fiz o curso lá do TTI, passei, né, com ressalva, passei de primeira, graças a Deus. Aí eu fiz lá o curso, peguei a carteirinha, já tinha técnica de venda, já sabia sobre marketing, já sabia sobre processo, vou testar isso aqui. E assim, graças a Deus testei, funcionou muito bem. No primeiro mês ali, 40 dias sozinho, cara. Então, assim, foi venda sozinho mesmo, solitário. Fazendo todo o atendimento, todo o tráfego, quem fez foi o Leandro, né? Ele fez o tráfego, eu atendia, visitava e trabalhando em paralelo com a empresa que eu tenho. Então, isso foi uma ação paralela. A gente fez 1,5 milhão, até mostrei lá para vocês, lá de um produto lá de Hidrolante. Então, foi o resultado que eu entendi ser significativo, porque quando eu mostrava para o pessoal falou, 40 dias, 1,5 milhão sozinho, eu fiquei em 8º lugar como imobiliário e 10º lugar como corretor, no ranking geral. Fiquei na frente da Adão Solo. Pronto. E da Provenda. Então foi pronto. Que tem equipe. O que você acha que foi mais desafiador nessa experiência? Desafiador, assim, no sentido de ser desafiado, foi o medo de não conseguir. Assim, falar assim, será que vai dar certo isso aqui? Mas quando eu fiz a primeira venda, eu falei, cara, isso aqui é muito fácil de reproduzir. E acho que foram 15 vendas, né? Acho que mais ou menos foram as 9 ou 15 vendas que a gente fez lá. E para mim foi muito gostoso de fazer isso. Cara, assim, foi uma benção. Eu me senti assim, muito entusiasmado para fazer. Aí eu não quis dar continuidade nesse momento, porque o meu foco hoje é o marketing. Então, assim, eu ainda tenho muito que aprender. Eu também não cheguei e falei, não, agora é fácil, porque se tem uma coisa que eu não respeito é alguém que fala que é fácil de vender. É fácil de vender. Quem fala que é fácil de vender, ou não está vendendo nada, ou está vendendo errado. Mas o cara que faz o correto, cara, vender é difícil. É desafiador, você tem que ter uma mentalidade bem equilibrada, porque senão você perde o prumo, senão você mete os pés pelas mãos, você entra em desespero. Quantos corretores que eu vejo estão desesperados, assim, o cara, Danilo, se eu não vender, a venda para o corretor é uma questão de sobrevivência, né? Então, assim, eu me dei muito bem nessa primeira rodada, me senti muito bem. Agora eu tô pensando o que eu faço da vida, né? Ver se eu mergulho de fato, porque qual que é o meu receio, cara? É a previsibilidade. É o meu único ponto, assim, de decisão, Guilherme, é a previsibilidade. Porque no meu mercado eu trabalho com recorrência. Nossa, e trabalhar com recorrência é confortável. E o pessoal fala, né, que o conforto é um vício, né? Teve uma frase esses dias que eu li. Mas que o risco maior tem um retorno maior. Exatamente. O risco é maior, mas o retorno é maior. Mas eu tenho total certeza, assim, com toda a humildade que eu tenho total certeza que se hoje eu mergulhasse no mercado imobiliário para vender, eu me daria muito bem. Danilo, mas peraí, então, nesse sentido aí, você que viveu agora os dois lados para falar assim, isso foi bonito da sua parte, né? Porque gera legitimidade. É o mercado que está ruim ou são as pessoas que não souberam se posicionar? Porque você pegou, foi lá, vendi, cara, dá certo. Dá certo. Então não é o mercado que está ruim, né? Não, nunca, o profissional assim, que... Pode ser, o mercado tem uma parcela de influência, tem, cara, porque tem taxa Selic, tem... o produto, ele é atrelado a uma demanda. Não adianta você querer empurrar a goela abaixo um produto que não vende. Mas só que o imobiliário, a gente está em Goiânia, que está em ascensão, que é a segunda maior cidade do Brasil, que mais recebe público desde o ano passado para cá. Na história do Brasil, foi a primeira vez na história que São Paulo e Rio de Janeiro mais perdeu pessoas do que entrou. E Goiânia e Santa Catarina foi as duas cidades que mais receberam pessoas. Então, hoje são os maiores destinos de quem quer segurança, que é o principal ponto das pessoas nessa migração. É segurança, é conforto de vida, é qualidade de vida, é uma questão
política estabelecida, educacional, então o pessoal está vindo muito para Goiânia. Quando vem para Goiânia, cara, a demanda imobiliária em Goiânia, ela está pulsante, assim, então se a gente acha que esse é o pico dessa ascensão, não é, porque está recebendo mais pessoas, mais famílias, são mais moradias é mais aluguel, é mais vendas e tudo mais. Então, e outra coisa, 2 dados que eu acho muito importante que eu estava discutindo com o pessoal da CMO. Primeiro é que Goiânia é a cidade que mais recebe, segunda cidade que mais recebe imigrantes do Brasil. E o segundo dado, aí não é um dado muito, muito bom, mas é um dado realista, que Goiânia também tem mais divórcios hoje do que casamento. O número de divórcios é muito alto. E o que acontece? O que acontece quando a família se divorcia? Que não é o que a gente deseja, mas é o que acontece. Tem que ter vira duas casas. Duas casas. Entendi. Então, assim, não é o mercado, entendeu? E mesmo que seja o mercado, cara, o pessoal fala que mar calmo não faz bons marinheiros, né? Então eu acho que bom vendedor, cara, não é o que vende bem, mas é o que continua vendendo quando todo mundo parou de vender. Boa. Então isso pra mim é um bom vendedor. Danilão, aproveitando essa história aí do que você vivenciou, o que você deixaria de conselho aí para quem às vezes está pensando fazer essa movimentação igual você fez, de transitar de uma profissão para o mercado imobiliário, ou experimentar, né? Às vezes a pessoa está assistindo, está iniciando, está dando entrada lá no curso do TTI ainda. Qual o conselho você deixaria para essa pessoa, né, que está vislumbrando vir agora para a área aí das vendas aí? Muito advogado, engenheiro, arquiteto, tornando. Bem. Cara, assim, um conselho, é difícil dar um conselho, né? Porque acho que... Mas dá baseado em cima do resultado que você teve agora no curto período? Cara, então, nesse curto período, o que eu posso tirar disso aí como prática, né? Funciona. Se a pessoa estiver no lugar dela... Não, cara, porque corretagem é um mercado de consistência. Então, assim, eu acho que, embora tudo que você tem que fazer na vida tem que ter consistência, mas eu acredito que o mercado imobiliário é um dos que mais exige isso da gente. Tipo assim, de todos os mercados, porque quando você se forma em advocacia, bacana, você vai atender, é um mercado que foca muito mais no serviço do que na venda. A maioria dos mercados foca muito mais em serviço do que venda. Mas o mercado imobiliário, cara, é um mercado puramente de consistência. O Leisval tá aqui, tem uma imobiliária hoje porque foi consistente, o Guilherme, você tá aqui porque foi consistente, então acho que é um mercado de consistência. Então, se for dar um conselho para alguém, é consistência. Eu tenho um amigo meu que hoje é gerente da MyBroker. Ele é gerente hoje, tem uma equipe e tudo mais. Ele passou 1 ano sem vender. Cara, 1 ano sem vender. 1 ano sem vender, gente, assim... É estômago, né? Você tem 1 ano com as contas atrasadas. Aí eu fico pensando assim, muita gente, acho que por menos disso, muito menos que isso, já teria desistido. Mas hoje o cara tá bem, ganha muito bem, ganha o equivalente a um médico, tá com um time, resolveu a vida dele, da família, com certeza vai resolver a vida dos filhos, se consolidou, mas porque foi consistente. Então, assim, o conselho que eu dou cara, é o mercado de consistência, não é um mercado, cara, para quem não tem estômago. Para quem tem preguiça. Não para quem tem preguiça até tem espaço, mas para quem tem estômago, não. Porque o preguiçoso fazendo um pouco de forma consistente ainda tem resultado no mercado imobiliário. Sofre venda ainda, né? Sofre venda ainda. Sofreu a venda. Eu não vou chamar de vagabundo porque não é. Mas o abençoado ainda sofre. A venda me acertou. Nossa, pai, peguei uma venda ali. Se eu te contar a história de uma menina que começou no mercado imobiliário, filha de um amigo meu, começou no mercado imobiliário, assim... Começou, e ela não tem skill nenhuma de vendedor, sabe? Porque o vendedor, ele tem aquele skill, não, sem skill nenhuma de vendedor. Você olha pra menina e fala assim, isso aqui não vai vender nada. A menina me mete 2 Seren, da série, qual foi o produto lá da série? Era esqueci o nome do produto. Vertical, altíssimo padrão. Foram 2 da série lá, acho que foi o Lamborghini, eu não sei qual que foi. Mano, ela me meteu 2, assim. A menina ganhou, na primeira venda, ela encaixotou 250 mil. Eu falei, meu irmão, que isso? Mas ela é corretora do guri, não, né?
Como assim, segure? Vendeu, agora vai digerir a comissão. Se enquanto não acabar, ela não volta para trabalhar. Aí, depois disso, eu não vi mais falar dela. Então, assim, Ela tá na Europa, mas vai voltar. Vai acontecer mas isso. é isso que eu tô Cheio falando. de raiva. Até a pessoa mais improvável sofre uma venda. Não é corretor sucuri não, né, gente? Vendeu, ó, constância. Danilão tá falando aqui. Não, mas é consistência. Não tem outra palavra, outro conselho, não. A gente vai caminhando pro final desse episódio, né? Muito didático, pedagógico. Vamos deixar aqui nossas considerações finais, né? Quero agradecer a participação, a gente dizer que o Danilão aí, ele tá com a gente há uns 2 anos, né, nessa parceria nossa, dando consultoria. Pode falar que nós já tivemos muito resultado através das consultorias do Danilo aqui. Ele tá sempre, foi bem semanalmente, né, esses encontros aqui com o nosso time de vendas. E ele é um cara que para mim hoje é referência no mercado marketing digital Goiânia, né? Podemos falar assim. E eu queria, na verdade, Thiago, aproveitar a oportunidade, já que é a última fala, pedir um conselho. Eu acho que o Guilherme trouxe essa pergunta aqui, mas a minha é um pouquinho mais assim, é para quem quer ter resultado. Por que eu fiz essa pergunta? Fiz até uma outra mais cedo aqui, é mais proposital mesmo. Porque o corretor, às vezes, ele fala, hoje eu vou viver dos leads que a imobiliária passa para mim. Né? Então, assim, o corretor entra no mercado, fala, na maioria deles já está descapitalizado, mas eu queria que você deixasse uma última mensagem para nós. Fala, corretor, um conselho. Aí você vai olhar para aquela câmera ali e vai falar assim, um conselho para você que quer vender mais em 2026. O que você não deve fazer? O que não deve fazer? Vamos focar no não. Ixi, só que você falasse o que deve fazer, eu tinha uma... Não, já tava aqui, ó. Tava aqui na pontinha já ia sair. Aí você falou... Cara, o que não deve fazer é escolher mais de 3 produtos para trabalhar. Boa. Não escolha mais de 3 produtos para trabalhar. Boa. Na verdade, escolha 1 e 2 paralelos só. Porque você não vai ter energia para vender mais de 3. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho a mais, seria escolher só um produto. Mas o que não deve fazer, cara, é escolher mais de 3 produtos. Não acha que você vai perder, porque não vai. Você vai, na verdade, acertar muito. O Thiago foi o que recorde lá do Alteza. Cara, o Thiago é o maior exemplo disso. Vendeu quanto, Alteza? 100%. Focado. Vendi 47 unidades. Mas o que você fez sua vida nos últimos 3 meses? Cara, vivi aquilo lá. Eu, de fato, vivi uma imersão. Eu entrei lá dentro, fiquei 40 dias, não comuniquei nenhum outro assunto. Se você virasse para mim e falasse, Thiago, você toma um café pilão? Tá, vende no Alteza? Não, então dá licença. Mas uma coisa que você não deve fazer, cara, é dar ouvidos pro mercado, porque assim, o mercado imobiliário tem lançamento todo dia. Tem produto novo todo dia, tem oferta todo dia, tem oportunidade todo dia. É um mercado que borbulha oportunidades o tempo inteiro. Então, pro corretor escolher um produto, ele tem que ser muito casca grossa. Esse cara tem que ter muita fé. Falar assim, é esse aqui. E se não for esse, cara, pronto, não vai ser, mas eu vou viver só esse produto. Foi o que me fez vender lá em Trolândia, a mesma coisa que fez o Thiago vender no Alteza. E o Thiago, eles vão fazer uma estátua dele lá dentro, vai colocar na praça lá, uma imagem dele, e vai, o nome dele agora é Altezo, né? O apelido dele é Altezo. Conhecido. Danilo, você falou agora, né, que você me perguntou sobre a Alteza. Engraçado que quando chegou outubro, muitos colegas falaram que agora acabou. Novembro, dezembro, janeiro, esquece venda. Então não foi uma pessoa, Danilo, foram vários, Guilherme, que falaram, olha, se você trabalhou até outubro, parabéns. Chegou novembro, segunda quinzena, dezembro, janeiro, esquece. Sim, fez não vende. E aí, graças a Deus, eu não dei ouvido. Foi isso que você falou, né? Da pessoa ter constância e consistência. Porque se eu tivesse dado ouvido a esse burburinho, meu amigo... Né, Thiago? Nossa turma estava todo mundo acreditando que realmente nós iríamos fazer um sucesso. Então, o resumo do nosso bate-papo hoje, 3 palavras. É fé, você acreditar em Deus, primeiro de tudo, acreditar em si mesmo, você ter um foco, né? Então você deixar bem traçado ali o que realmente você vai se dedicar e vender, até mesmo você entender quem que é o público daquilo, e ter a constância de fazer o que precisa ser feito todo dia, diariamente. É atualizar CRM, é ligar para o cliente, é conversar no WhatsApp, é gravar conteúdo. Constância, acho que isso aí é o supra-sumo. Essa resposta do não é
não dê ouvido para quem não está vendendo. Só isso. Danilo, não dê ouvido para e a quem não sua vende. consideração final? Cara, assim, eu fico muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar conhecimento. Eu acho também estranho quando alguém fala assim, me dá um conselho. Eu falo assim, eu não me vejo muito na função de conselheiro, porque eu ainda estou aprendendo, né? Então, o máximo que eu posso falar para você é compartilhar o que deu resultado e o que não deu resultado. Mas eu ainda não me sinto na função ainda de aconselhar, porque a gente está no mercado, assim, com tanta gente boa, sabe? Tem muita gente boa no mercado imobiliário, com os caras você faz assim, cara, eu quero chegar pelo menos na metade do caminho desse cara aí, já tá bom. Né? Mas minha consideração é assim, agradecer muito vocês, eu sei que vocês estão no caminho bom, eu admiro muito o Leisval pela disposição que o Leisval sempre teve de educar o time, de trazer pessoas, de pagar uma pessoa para vir mensalmente dar um treinamento. Pouquíssimas imobiliárias fazem isso. Porque essa questão de você reconhecer onde eu sou fraco, você terceiriza, né? Então, isso aqui eu não consigo, cara, então outra pessoa. Então, esse eu admiro muito o Leisval. O Guilherme é um cara também que eu sempre ouvi falar muito bem dele, porque a Nara Cardoso conhece ele. E a Nara é uma parceira minha, e ela falou muito bem, ela é da Vincer, né? Sempre é verdadeiro, eu também falo muito bem dela. Na época da Vincer. O Thiago, eu pude acompanhar a ascensão dele de bombeiro, agora para corretagem, né? Continua apagando incêndio, mas só que agora de forma diferente, mas me sinto muito lisonjeado de estar ao lado de vocês, do Numble, né, que está aqui atrás das câmeras, que não aparece, o Lucão, que é novo agora, está numa casa muito boa, mas assim, agradecer vocês mesmo, porque eu sei que vocês estão mirando em algo grande, né, e o pessoal fala aquele ditado, né, que quem mira no sol, no mínimo vai acertar uma estrela. Guilhermão, quer deixar alguma coisa? Só gratidão mesmo e é isso, você que está assistindo aí, internaliza isso, grava na cabeça, no coração. Tenha fé, tenha foco, tenha constância. Independente seja para você engrenar no mercado imobiliário ou qualquer outra coisa aí de sonho, objetivo que você queira tirar do papel deste ano. Então, meu muito obrigado e vamos em frente, né, Thiago? Então, você que acompanha o Código da Terra, esse episódio hoje recheado de conhecimento sobre marketing, posicionamento, eu quero deixar para você uma referência, meu amigo. 2026 chegou e eu quero te dizer, para de ser amarrotado, bagunçado. Você não precisa ser bonito, mas você precisa se arrumar, se organizar. E tem isso na Bíblia, Leisval. Deixa eu mostrar para você uma passagem que eu quero que você memorize de um homem que estava preso. E ele deixou a cadeia, Danilo, para ser o governador daquela nação. Em determinado momento, Faraó, no Egito, isso está lá no livro de Gênesis, chamou José para que fosse até a presença dele interpretar um sonho. E quando José foi notificado que ele sairia do cárcere para subir até a presença do rei, olha o que ele fez. Gênesis 41, versículo 14, Danilo, porque eu acredito muito na linguagem não verbal. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. E José fez a barba, trocou-se as roupas e foi se apresentar ao rei. Então, deixa eu te falar, se anime, faça a sua barba. Você que é mulher, arrume o seu cabelo, se posicione e se apresente. Se apresente para aquilo que talvez você não sabe onde vai parar, mas esse homem saiu da cadeia, que ele estava dormindo, e no outro dia passou a governar aquela nação. Então, meu amigo, acredite em você, acelere esse processo, seja por meio do marketing, seja se qualificando, que de alguma forma você vai chegar lá. Forte abraço. Clique aqui, siga, curta, compartilhe, faça parte você também desse movimento onde nós estamos desenvolvendo e desvendando o Código da Terra.